Sejam bem-vindos ao canal Reverb Tutors. Hoje estamos iniciando aqui mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Python. Essa é a aula 3 e vamos tratar sobre laços de repetição. Bom, se você está ficando com alguma dúvida aí sobre os conteúdos anteriores, deixe nos comentários que eu vou estar tentando responder as dúvidas, mas isso aqui é somente o curso de introdução. Se ficar alguma dúvida aí eu vou responder vocês, mas também vocês podem estar pegando exercício aí. Por exemplo, hoje é de laço de repetição, no final da aula vai ter um exercício, você pode estar pesquisando na internet ou usando aí o chat GPT ou alguma inteligência artificial para passar um exercício para você resolver. Você escreve lá, por exemplo, é, faça um exercício de laços de repetição em Python para mim resolver. Aí você resolve. Vamos dar uma recapitulada aqui no conteúdo da aula anterior. Nós vimos aí as estruturas condicionais, if, else e elif, explicação e os exemplos. Também vimos os operadores lógicos, o AND, o OR e o NOT. Explicação e exemplos também. Bom, iniciando aí o conteúdo de hoje, que é sobre os laços de repetição, vamos estar falando primeiro sobre o for. O for é utilizado quando você sabe o número de vezes que quer repetir um processo, ou quando está trabalhando com a sequência de itens, como uma lista, tupla ou string. Bom, isso aqui é um exemplo simples de lista, que está aqui embaixo, quando tem chave e tem itens aí entre parênteses separados por vírgula. Isso aqui é uma lista. Vai ser o conteúdo da próxima aula. Na próxima aula eu explico melhor. E string, é, itens sem parênteses, entre aspas, fora das chaves, que é um string. Mas vamos explicar aqui basicamente sobre o funcionamento do for. Eu defini uma variável chamada frutas, igual, abri a chave e o colchete, abri o colchete aqui e coloquei entre parênteses alguns itens aqui, como maçã, banana e laranja. Aí aqui vamos para a estrutura do for. Eu defini for, criei uma nova variável que é fruta, in frutas, dois pontos, print fruta. Fruta aqui é uma nova variável que eu criei. E o in em português é a mesma coisa que em. Aqui eu estou falando basicamente aqui seria fruta que contém em frutas. Quais frutas contém na lista de frutas, na lista frutas. Aí eu dei um print fruta, vai imprimir aqui maçã, banana e laranja. Vou estar mostrando para vocês como seria impresso este código com a variável frutas, caso eu não tivesse o for. Aqui imprimiu um item, saltou um ali, imprimiu outro, até imprimir todos. É assim que seria impresso, é, somente dando um print aqui, sem usar o for. Frutas igual maçã, banana e laranja, print frutas. Imprimiu a nossa lista exatamente como eu declarei. Mas no caso, como nós não queremos declarar assim, nós usamos o for. For, criamos uma nova variável, pode ser qualquer nome que você quiser, mas no caso foi fruta, em frutas, e deu um print na nossa variável fruta. Imprimiu uma por um, sem ser no formato de lista. Aqui está uma explicação sobre a estrutura do código do for. Vai ser sempre for, aqui item em sequência. E aqui embaixo o que você quer que faça com cada item, que no caso aqui desse exemplo foi somente um print. Bom, o item aqui, você pode colocar o nome que você quiser, claro, mas seria cada elemento da sequência, como um número ou uma palavra, que será processado no loop. O primeiro item do for aqui, que você vai estar colocando no for, é o que você quer que processa, um elemento da sequência, como aí os números ou palavras, dependendo do que for sua lista. E sequência, que é o nosso segundo item depois do in,
pode ser uma lista, uma string ou um intervalo de números. A sequência seria basicamente a sequência de informações que nós queremos processar, e o item é o elemento da sequência que nós queremos processar. Aqui outro exemplo do for, for i in range 5. Esse range é para estar criando uma sequência. Aí, entre parênteses, você declara o tanto de vezes que você quer que seja executado. Eu dei um print i, que é o nome da nossa variável. O i na programação é o incremento. Normalmente é utilizado o i para poder deixar como uma forma universal. Na programação, listas de números sempre começam no zero. No caso aqui tá 5, vai imprimir 5 números, só que começando do zero. 0, 1, 2, 3 e 4. Não tem o 5. Se eu quisesse imprimir até o 5, teria que colocar 6. Aí começaria pelo 0. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora vamos estar explicando e falando aqui sobre o while. O while é usado quando você não sabe quantas vezes o loop vai rodar, mas sabe qual condição precisa ser verdadeira para continuar executando. Ao contrário do for aí, quando você quer manipular algo que está dentro da sua lista, ou então você sabe quantas vezes você quer que o loop seja executado. No caso do while, você utiliza ele quando não sabe quantas vezes o loop tem que rodar. Bom, tá aqui a estrutura, while, condição, que é a condição que você vai passar para ele, e aqui embaixo o código que você quer que ele execute enquanto a condição seja verdadeira. Condição. A condição é verificada antes de cada iteração do loop. Se for verdadeira, o código dentro do loop é executado. E caso a iteração se torne falsa, vai parar aí a execução do código. Um exemplo aqui do código de while, eu criei a variável contador igual a 5. Aí eu coloquei while contador maior do que zero, print contador. E aqui contador menos igual a 1, que é para diminuir um de cada vez, print fogo. Aí, executando o nosso código, ele vai imprimir aqui 5, 4, 3. Como eu coloquei ali contador 5, se eu tivesse colocado 100, ia contar de 100 até chegar no 1. Mas enquanto for maior que zero, ele vai imprimir os números, por exemplo, 5, 4, 3, 2, 1. E quando chegar a zero, vai imprimir o outro print, fogo. While. Usando o break no while. O break serve para interromper o loop caso você quiser sair dele antes que a condição se torne falsa. No caso do uso do break, é para não ficar um loop infinito, para quebrar o while, parar ele quando a condição se tornar falsa. Aqui está um exemplo do break. Eu declarei. Aqui está um exemplo utilizando. Aqui está um exemplo do break. Vou estar explicando o código rapidinho. Eu coloquei senha incorreta. Eu coloquei senha correta. Eu coloquei ali uma string. Eu coloquei que a senha vai ser 1, 2, 3, 4. Aí eu coloquei while true. O loop vai rodar infinitamente até a senha ser correta. Aí eu coloquei senha input, digite a senha, para dar a opção para o usuário digitar a senha. If senha igual a senha correta, aqui no caso desse igual é para comparar se duas informações são iguais. Eu criei essa variável senha, nós vamos comparar ela com senha correta para ver se é igual. Se for igual, vai estar imprimindo acesso liberado e vai estar dando um break para sair do loop. Mas caso a senha seja incorreta, vai printar senha incorreta, tente novamente. Vocês viram que nesse caso aqui não precisou do else, né?
Vamos estar rodando esse código aqui para vocês verem o funcionamento dele. Eu vou estar rodando ele ali. Eu vou digitar a senha incorreta aqui para você ver. No caso, 4321 deu senha incorreta. Tente novamente. Aí vai estar executando infinitamente enquanto eu digitar a senha errada. Eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 7, 8, por exemplo. Deu senha incorreta mais uma vez. Aí eu digitei 1. Ficaria nesse ciclo infinito se eu ficasse digitando a senha. Mas agora vamos digitar a senha para vocês verem. 1, 2, 3, 4. Confirmo. Acesso liberado. E vai estar parando aí a execução do código. Bom, agora vamos para alguns exemplos aí do for e do nosso while. Bom, nesse exemplo aqui, eu declarei uma variável chamada número, declarei ela como inteiro, input, aí digite um número para ver a tabuada. Aí embaixo eu dei um print f-string tabuada de, abre chave, número. F-string no Python é colocar um F antes das aspas para não precisar fazer aquele formato antigo de print que eu usei nas aulas anteriores, que é basicamente o texto que você quer, entre aspas, aí você vai fora da aspa, coloca vírgula e declara sua variável que você quer imprimir. Eu vou declarar aqui do jeito antigo, só para vocês verem. E embaixo eu vou deixar com f-string. Aqui o nosso for é for i in range 1 e 11, que vai contar de 1 até 10. Eu dei um print f-string número vezes i, que é para, aqui no caso do i é um incremento, que eu já expliquei antes, vai multiplicar do 1 até o 11 igual a número vezes i. Eu vou estar executando o código aqui, mas primeiro eu vou mostrar para vocês que o i vai funcionar de qualquer maneira, pode ser qualquer nome, mas o i é utilizado na programação como incremento aí para ficar algo mais curto, o código mais limpo. Eu vou colocar aqui como multiplicador mesmo, em todos os lugares que o i aparece, para vocês verem que vai funcionar. O código vai dar um erro aí, porque eu tinha escrevido número com dois n's, vai dar um erro, mas eu já vou corrigir. Deu esse erro aí só por causa dos dois n's lá em número, que eu cometi essa pequena gafe aí. Só tiro o n ali e rodo. E vai funcionar. Eu digito 4 e confirmo com Enter, vai aparecer aí toda a tabuada de 4. Aí eu rodo o código de novo, eu coloco outro número, por exemplo, 9, vai estar aparecendo a tabuada de 9. Esse aí foi um exemplo simples do nosso for. Agora vamos para o while. Eu defini uma variável igual a zero, número igual a menos 1. Começamos com um valor diferente de zero para entrar no loop. Aí eu dei um print, digite números para somar e digite zero para encerrar. Aí eu coloquei while, número, exclamação igual a zero. Essa exclamação é igual, no Python significa diferente de. Aí eu coloquei número int, input, digite o número, soma mais igual a número. O mais igual é para adicionar mais um. Adiciona o número à soma. Aí eu dei um print, a soma total é. Eu utilizei novamente o f-string, digite números para somar e zero para sair. Se eu digitar o zero, já vai encerrar logo de primeira. Mas vamos digitar números aqui: 1, 2, 3, 4.
Se eu ficar digitando o número aqui infinitamente, vai ficar repetindo. Para encerrar, eu tenho que digitar zero. Digitei até o 5, digitei o zero, vai somar os números e vai parar a execução do nosso código. Esse aí foi o while. Agora, um exercício para vocês resolverem, que na aula 3.1, vai ser a aula de correção desse exercício, eu vou corrigir com vocês, mas faça aí para poder praticar. Bom, o enunciado é o seguinte: crie um programa que peça ao usuário para inserir as notas de uma prova de vários alunos. O programa deve continuar pedindo as notas até que o usuário digite um número negativo, indicando que não há mais notas a serem inseridas. Após isso, o programa deve calcular e exibir a média das notas inseridas. Esse é o enunciado do nosso exercício. Se eu tiver lido muito rápido, vocês pausa aí, dá uma lida, tira um print para depois você ir fazer seu código Python para praticar. E o conteúdo da nossa próxima aula vai começar a ficar um pouco extenso, o vídeo provavelmente vai ficar um pouco maior, vai ser sobre listas. Eu vou estar explicando sobre o conceito de listas, como criar, acessar, modificar e manipular as listas, operações utilizando as listas que é adicionar, remover ou iterar elementos dentro da lista, e o uso de listas em conjunto com os laços for e while. Na próxima aula, esse será nosso conteúdo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para não perder as próximas aulas deste curso. Um abraço para todos vocês.